Oi, pessoal! Esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês como é que a gente monta um problema típico de parede composta na geometria retangular, ou seja, parede plana, para a utilização do método dos circuitos térmicos. Então, vou mostrar para vocês um sistema que é uma parede composta. Nesse caso, eu coloquei três materiais em contato com duas convecções, uma em cada face desse sólido, e considerando também a resistência térmica de contato. Então, nós vamos ter um problema bem completo, né, com todas as possibilidades. Obviamente que não vai servir para todo tipo de situação, mas para a gente começar a estudar a resolução de problemas de condução térmica em uma única dimensão e utilizando a resistência térmica, esse seria um método, um sistema, modelo que vai ajudar bastante a desenvolver, né, a habilidade de resolver esse tipo de problema. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se monta esse circuito térmico e muitos problemas, né, principalmente no início do estudo da resistência térmica, esse sistema vai ser útil para vocês. Vocês vão ver que vai dar sempre, né, o mesmo formato, com algumas exclusões, talvez, se o sistema que vocês estiverem resolvendo exercício for mais simples. Então vamos dar uma olhadinha agora como é que fica um circuito térmico para parede composta plana. Nós temos aqui uma parede plana e eu coloquei aqui uma situação típica de resolução de paredes compostas com o método das resistências térmicas. Nós temos uma parede composta, eu coloquei aqui três camadas, poderiam ser dois, que é bem comum, né? Uma parede que está sofrendo, por exemplo, um resfriamento ou aquecimento com isolante, mas aqui eu coloquei três para a gente ver que não muda tanto assim a construção do circuito e a resolução. Eu coloquei um fluido do lado esquerdo e outro fluido do lado direito para deixar o problema mais completo possível. Eu poderia ter somente um dos fluidos ou nenhum deles, né? Mas essa situação que eu representei aqui seria a situação mais completa, porque a gente teria, né, o máximo de resistências, né, numa situação de parede composta. Aí como é que a gente monta o circuito numa situação como essa, né? Vamos pensar o seguinte, começando pelo lado esquerdo, eu vou representar um nó, que é o T infinito 1 do primeiro fluido, o fluido que está aqui da nossa esquerda, em vermelho, e o calor para passar através desse fluido, ele vai enfrentar uma resistência, que nós vamos representar aqui, de convecção 1 sobre H1. Depois disso, nós temos o calor na primeira parede, com condutividade K1. Então, o calor para passar através dessa parede, ele vai enfrentar a resistência de condução L1 sobre K1. Vamos considerar que nas interfaces entre os dois sólidos, né, dois sólidos consecutivos, nós temos a resistência de contato. Então, entre a parede 1 e a parede 2, nós teremos uma resistência térmica de contato, que é um valor que normalmente é medido, né, nos problemas, nos livros, ou você tem que achar esse valor através da resolução do problema, ou você vai receber esse valor pronto. Né? Ele não é um valor que tem fórmula, porque a resistência térmica de contato ela se deve às irregularidades nas superfícies dos sólidos. Quando eu tenho dois sólidos em contato, né, nessa interface, essas irregularidades elas vão gerar uma nova resistência, que foi essa resistência aqui que eu chamei de resistência térmica de contato. Então, o calor ele passou pelo fluido 1, pelo sólido 1, aí nós temos aqui a resistência de convecção e condução, e entre 1 e 2, na interface entre essas duas camadas, nós temos a resistência térmica de contato, e finalmente o calor vai passar pelo material de condutividade K2. Por condução, então eu tenho aqui L2 sobre K2. Entre os materiais 2 e 3, acontece a mesma coisa, uma resistência térmica de contato. Eu vou diferenciar, eu vou chamar resistência térmica de contato 1, resistência térmica de contato 2, para a gente não misturar. E, finalmente, o calor vai passar pelo material de condutividade K3. Então, eu tenho aqui L3 sobre K3. E teremos a última resistência no fluido 2, que é, até chegar na temperatura dele, T infinito 2, convecção, né? 1 sobre H2. Então vejam que nós tivemos uma resistência para o fluido, para o calor passando através do fluido 1, que é a convecção, resistência 1 sobre H1 da convecção. Para cada um dos sólidos, né, nós tivemos uma resistência de condução, L1 sobre K1, L2 sobre K2, L3 sobre K3, e entre os sólidos, né, nas interfaces que nós vimos aqui, nós tivemos as resistências térmicas de contato. Esse é um circuito bem completão, porque ele vai considerar que tem a convecção dos dois lados, né, lado esquerdo e lado direito,
ele vai considerar que nós temos essas resistências de contato. Se não existisse convecção, era só cortar aqui de um lado ou do outro, ou cortar as duas. São as possibilidades que nós temos. Aqui eu tenho um circuito bem completo, como eu falei para vocês. Possibilidades de resolução de problemas. Olha, eu poderia ter um problema onde o meu interesse é obter, digamos, a temperatura nessa interface aqui, ó. Vou chamar de T3, que seria a temperatura antes da segunda convecção. Tá aqui, ó, T3. Outra possibilidade seria eu fornecer um problema o valor de T3 e pedir para que se calculasse ou um valor de L ou um valor de K. Então, montando esse circuito, a gente consegue resolver qualquer uma dessas situações. Vamos considerar, só para ter um exemplo aqui, que o T infinito 1, o fluido do lado esquerdo, é maior do que o fluido do lado direito. Então, a temperatura dele é maior. Como seria o fluxo de calor aqui, né? O Q duas linhas em watts por metro quadrado. Seria a maior temperatura menos a menor sobre o somatório das resistências. 1 sobre H1, L1 sobre K1, RTC, resistência térmica de contato, 1, L2 sobre K2, RTC, resistência de contato 2, L3 sobre K3 e 1 sobre H2. Eu teria aqui o fluxo, certo? Depois de calcular o fluxo, digamos que eu quero calcular esse T3 aqui. Então, eu só vou precisar desse pedacinho de circuito aqui, ó, onde tem o T3. Eu poderia dizer também que o Q duas linhas é igual a T3 menos T infinito 2. Por que T3 menos T infinito 2? Porque se T1 for maior, qualquer temperatura que estiver à esquerda da outra é maior. Como T3 está à esquerda de T infinito 2, ela seria maior, mesmo que a gente não conheça o valor dela. E entre as duas eu só tenho uma resistência, que é essa aqui, ó, 1 sobre H2. Vamos supor que vocês estão resolvendo um problema que é fornecido o valor de T3. Digamos que o problema diz o seguinte: sabendo que a temperatura da superfície 3 é igual a x graus Celsius, calcule a condutividade do material 2. Aí o que é que você faria? Primeira coisa, iria calcular o fluxo. Já que eu não tenho o K2 nesse problema hipotético, eu não poderia usar essa primeira equação. Então, o que é que eu faria? Eu pegaria o pedaço do circuito que tem o T3 conhecido e o T infinito 2, calcularia o fluxo. Com esse valor de fluxo e todos os outros valores dados, eu teria somente uma incógnita aqui, que seria o K2. Outro tipo de problema que a gente pode ter é o seguinte: eu forneço todos os valores de K, eu forneço o T3, por exemplo, e peço para achar a espessura de uma dessas paredes. Digamos que eu peço para calcular L1. Qual deve ser o valor de L1? Qual deve ser a espessura da parede 1 para que a temperatura T3 seja de tantos graus Celsius? O procedimento é o mesmo. Primeiro calculo o fluxo, né, com os dados que nós temos suficientes para calcular esse fluxo. Seria essa segunda equação aqui. Depois que achar o fluxo, eu substituir aqui, colocaria todos os outros valores e acharíamos o valor de L1. Então, esses são os tipos de problemas que nós podemos ter com o circuito térmico para parede composta e convecção em ambas as faces dessa parede. Então é isso. Como vocês viram, o sistema ele vai ter muito recorrentemente esse formato. Então eu recomendo que vocês deem uma treinadinha nessa montagem desse tipo de circuito. E eu vou colocar também para vocês um vídeo aqui. Recomendo que vocês deem uma olhada com a montagem de circuitos também muito comuns para o caso de parede cilíndrica. Então, depois que vocês estiverem familiarizados com a resolução do problema de parede plana, dêem uma olhadinha nesse vídeo, onde eu vou mostrar para vocês também como fazer esse circuito térmico típico para geometria cilíndrica. Até a próxima!